Olá, gente, tudo bem? Professor Lucas de novo aqui, tá bom? Agora nós vamos fazer uma aula sobre misturas. A nossa divisão de conteúdos, ok? Nós vamos falar primeiro sobre mistura, de forma geral. Depois vamos falar sobre misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Perfeito? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre mistura. Naquela nossa pequena revisão, nós vimos sobre matéria, que é tudo aquilo que tem uma massa e ocupa um espaço, perfeito? E nós também vimos sobre substâncias, substâncias simples e substâncias compostas. As substâncias são formadas por um único constituinte, sendo átomos, moléculas, ok? E propriedades específicas dos materiais bem definidas. E nós vimos três, como o ponto de fusão, o ponto de ebulição e a densidade, ok? A substância simples, ela é formada por átomos de um mesmo elemento químico, e a substância composta são formadas por átomos de diferentes elementos químicos. Então, hoje nós vamos ver um pouco sobre essa outra parte do nosso diagrama. Vamos ver sobre misturas. Ok? Então, o que seria uma mistura? A mistura, ela é formada por mais de uma substância. Ou seja, ela é uma junção de substâncias. Ok? Então, no nosso caso da mistura, nós vamos ter mais de uma substância. Então, sei lá, dando um exemplo rápido, nós podemos ter O2, gás carbônico, mais água, mais H2O. Isso vai ser uma mistura, ok? De uma forma já de um exemplo. E ela tem propriedades específicas dos materiais não definidas, ok? O que seria isso, professor? Lembra que a gente viu sobre o ponto de fusão e o ponto de ebulição? Que na substância elas são bem definidas, são constantes, ok? No nosso caso aqui, nós temos nós podemos ter, né, ponto de ebulição e ponto de fusão não constantes, ok? Então, na mistura, a gente não tem um número exato de ponto de fusão nem ponto de ebulição, perfeito? É claro, nós temos vários tipos. Por exemplo, aqui eu coloquei o exemplo de uma mistura que a gente chama de mistura eutética. O que seria uma mistura eutética? Mistura eutética é quando ela tem um ponto de fusão constante. Tá vendo aqui essa linha vermelha, como ela está retinha? Então, isso aqui quer dizer que ela está constante. E o ponto de ebulição, aqui ele varia. Ok? Tá vendo que ela não está mais reta igual esse aqui? Ele está tortinho. Então, quando você tem o ponto de fusão constante e o ponto de ebulição não constante, isso já dá o nome de mistura eutética. E a mistura azeotrópica, ela é o contrário, né? Quando você tem um ponto de fusão não constante, tá vendo que ele está tortinho, não está reto? Então, ele tem uma variação, que a gente chama. E o ponto de ebulição, constante. Aqui ele está retinho, né? Então, aqui na questão do ponto de ebulição e o ponto de fusão. Na mistura, eles não são definidos. Essa é uma definição que a gente tem que colocar. E que aqui eu coloquei dois exemplos de misturas, de misturas especiais que chamam, né? Mistura altética e mistura azeotrópica, ok? Professor, e a densidade? A densidade também varia, ok? Ela pode variar também. Então, até agora a gente viu isso. Ela é formada por a mistura é formada por uma junção de mais de uma substância, ok? E também elas têm as propriedades dos materiais, as propriedades específicas dos materiais não definidas. Que a gente também vai ver três, né? A gente já viu três. Ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Perfeitinho? Então, vamos passar aqui para a nossa explicação sobre misturas homogêneas. Primeiro, uma parte importantíssima para a gente entender, que é o conceito de fase. Ok? Antes de realmente entrar na questão de mistura homogênea. Aqui eu coloquei, fase é o aspecto visual da mistura. Professor, como é o aspecto visual da mistura? É quando, por exemplo, eu bato o olho numa mistura e consigo ver quantos materiais assim eu consigo olhar de forma visual, apenas visual. Por exemplo, aqui a gente coloca o álcool, o álcool que a gente tem, né? Em casa, que principalmente nessa época de pandemia a gente tem muito. Aqui é álcool etílico hidratado diluído, que aqui é uma mistura de água e álcool. Aqui a gente consegue ver nesse copo que tem uma mistura, né?
de água e de álcool, a gente consegue diferenciar a água do álcool? Não, né? Então a gente chama esse aqui de uma mistura monofásica, ou um sistema monofásico, ok? Então, se a gente não consegue ver, a gente fala que é monofásica, ou então, né, a gente pode falar também de que essa mistura tem uma fase apenas. Ah, professor, aqui essa aqui, por exemplo, essa do meio. Aqui a gente tem água e óleo. Água e óleo, para quem não sabe, eles não se misturam, ok? Então aqui a gente tem um sistema bifásico, ou uma mistura bifásica, ou também, né, com duas fases. Por que duas fases, pessoal? Porque aqui a gente consegue ver que tem um material, no nosso caso aqui a água, e aqui a gente consegue ver outro, que no nosso caso aqui é o óleo. Então, eu bati o olho e vi isso aqui bem distinto. Então, aqui tem uma fase, aqui tem duas fases. E aqui, nosso outro exemplo, né? Nosso terceiro exemplo. Aqui nós temos areia, água e óleo. Vocês estão vendo que nenhum dos três estão se misturando? Então, se eu bato o olho e vejo isso, que não tem uma mistura dos três, então quer dizer que eu tenho uma fase, duas fases e três fases. Ok? Então, se eu tenho três fases aqui, então eu posso chamar de sistema trifásico, mistura trifásica, ou também só posso falar, né, o número de fases. Aqui, então, no caso, nós temos três. Ah, professor, posso ter mais de três? Pode ter quantas você quiser. Pode ter 10, 20, 30, 100, entendeu? Só que a gente precisa lembrar desses mais básicos, assim, digamos assim. Que então, um sistema com uma fase só, né? Aqui é o monofásico, duas fases, que é o bifásico, e três fases, que no caso é o trifásico. Ok? Então, fase é isso. É só o aspecto visual da nossa mistura. Então, agora já falando sobre mistura homogênea. A mistura homogênea, né? Ela é formada por mais de duas substâncias e ela tem a fase única. Perfeito, gente? Então, no nosso caso, a gente pode falar que essa mistura aqui do álcool com água, ela é uma mistura homogênea. Perfeito? Por quê? Porque ela é formada por mais de uma substância e também é formado ah, por apenas uma única fase. Aqui nós temos alguns outros exemplos de misturas homogêneas. Aqui nós temos o ar que a gente respira, que ele é formado aqui ele colocou valores bem altos, né? Aqui ele colocou apenas gás nitrogênio e gás oxigênio, mas tem outros gases também, tá bom? Mas vamos usar esses dois aqui como exemplo mesmo. 78% do ar que a gente respira, né? É gás nitrogênio, N2, e 21% é O2. Então, nesse quadradinho aqui, a gente está vendo que a gente tem moléculas azuis e moléculas vermelhas. As azuis são N2, que é a maior parte, né? E as vermelhas são O2. Então, no nosso quadradinho aqui, nós temos mais de uma substância. Tá vendo aqui que aqui é uma substância, aqui é outra? E a gente não consegue, né, enxergar o que a gente está respirando. Né? Por exemplo, eu estou respirando aqui agora e eu não consigo ver o que eu estou respirando. Então, isso a gente fala que é uma mistura homogênea, porque ela é formada por mais de uma substância, no nosso caso N2 e O2, e é uma mistura monofásica. Por que monofásica? Porque eu não consigo diferenciar uma da outra. Ok? Eu não consigo diferenciar N2 de O2. Perfeito? E o álcool comum, né? Que a gente já viu até a fotinha dele. Que aqui é formado por 95,5% de C2H5OH e 4,5% de H2O. Então, a maioria disso aqui, essas grandonas aqui, é essa molécula zona aqui. E essa únicazinha aqui é H2O. Ah, professor, então você tem só uma pequenininha aqui, quase nada. Também é uma mistura homogênea? Sim, ok? Porque no caso do álcool comum, eu não consigo diferenciar, né? O que é álcool do que é água, só olhando. Eu não consigo fazer isso. Perfeito? Então, a mistura homogênea é isso. Ela tem uma fase apenas, e isso caracteriza ela. Ela é formada por apenas uma fase. Ela também tem um outro nome que pode aparecer bastante, que é solução. Ok? Mas vamos focar nessa questão de mistura homogênea, nesse nome. Ok? Então, vamos para a próxima, que é a nossa mistura heterogênea. Diferente da mistura homogênea, a mistura heterogênea é formada por mais de uma fase. E também, né, mais de uma substância, que esse aqui caracteriza sempre o que é uma mistura. E isso aqui, mais de uma fase.
Então, diferente da mistura homogênea, que é formada por apenas uma única fase, a mistura heterogênea é formada por mais de uma fase. 2 fases, 3 fases, 4 fases, por aí vai. Tudo isso vai ser mistura heterogênea. E aqui nós temos alguns exemplos, né? Nós temos o exemplo da água com óleo. Professor, quantas fases eu tenho aqui? Visualmente, as fases a gente vê visualmente, né, gente? Então, quantas fases nós temos aqui? Nós temos a água e o óleo. Claramente tem uma divisão entre as duas, não tem? Então, se tem essa divisão, quer dizer que nós temos, nesse caso aqui, né, uma fase com a água, 2 fases com o óleo. Perfeito, gente? E aqui nós temos um outro exemplo da água com a areia. A areia está aqui embaixo e a água está aqui em cima. Quantas fases eu tenho aqui, gente? Vamos ver? Uma aqui, né, da areia, sozinha, e a outra aqui da água. Eles não estão se misturando. Então, se não estão se misturando, no nosso caso aqui nós temos uma fase, 2 fases. Então é isso. Mistura heterogênea, gente, é isso, ok? Ela é formada por, ela tem mais de uma fase e também, né, tem as outras características de mistura, que é formada por mais de uma substância e também tem propriedades específicas dos materiais não tão definidas, ok? Então vamos lá. Mistura homogênea. Ela é formada por apenas uma fase, sendo que a fase é apenas só o aspecto visual da nossa mistura. E a mistura heterogênea é formada por mais de uma fase. Perfeito? Um exemplo interessante é essa questão aqui da água. Ok? Porque, por exemplo, a água com o gelo. Aqui é um gelão, né? E aqui nós temos nossa água líquida aqui. Quantas fases nós temos aqui, gente? Vamos pensar um pouquinho. Nós temos a nossa fase líquida aqui, né? Da nossa água. E nós temos o sólido. A princípio, a água líquida e o gelo, eles se misturam? Eles viram uma única coisa que a gente não consegue identificar? Não, né? Então isso quer dizer que a água com o gelo, mesmo ela sendo a mesma, né, a mesma coisa, água e água, eles não se misturam. Então a gente chama isso aqui também de mistura heterogênea. Ah, professor, mas por que se tudo é água? Porque para caracterizar uma mistura heterogênea, e é também homogênea, né? Mas a gente está vendo aqui a parte da heterogênea, a gente só precisa disso. A gente só precisa ter o aspecto visual. De forma visual, a água líquida e o gelo estão se misturando aqui nesse momento? Não estão, né? Então, com isso, nós temos 2 fases aqui, né? A fase líquida e a fase sólida. E com isso, nós temos uma mistura heterogênea, com 2 fases, né? Isso aqui é um quadrinho que tem no LEPEC da UNB, que é o Laboratório de Pesquisa e Ensino de Química, que é muito interessante, porque ó, essa parte toda aqui, ela é o mundo macroscópico, ou seja, é tudo aquilo que a gente consegue ver ao nosso olho nu. Aqui a gente tem, né, a matéria, que é aquilo que tem massa e ocupa o espaço, e ela se apresenta na forma de materiais, ok? Os materiais são porções de matérias que possuem 2 ou mais substâncias, ou seja, a gente está vendo aqui que os materiais eles são formados por mais de uma substância, né? A substância a gente já viu, ok? E as substâncias, por outro lado, são formadas por constituintes, que aqui a gente já está, né, no mundo microscópico, ou no mundo submicroscópico também. Que é as substâncias formadas por constituintes, que são nossas partículas, que são nossos átomos, nossas moléculas, ok? E isso são formados por átomos, porque, por exemplo, as moléculas são todas formadas por átomos. Ou seja, isso aqui é de uma escala macroscópica para uma escala submicroscópica, ok? Que aqui a gente não consegue enxergar. Tudo isso aqui é tudo o que a gente já acabou de falar, que a gente já explicou sobre substâncias, sobre mistura. Perfeito, gente? Vamos fazer então esse exercício. Colocando-se em um frasco quantidades iguais de álcool etílico e água destilada, teremos uma mistura bifásica, uma mistura homogênea, uma mistura heterogênea ou uma substância composta. Bom, a gente tem que pensar o seguinte, se nós temos álcool etílico e água destilada, quando a gente coloca eles, né, aqui está falando, em um frasco em quantidades iguais, quando nós colocamos os dois, a gente consegue diferenciar um do outro? Olhando visualmente, a gente sabe que é álcool, que é água, como se fosse água e óleo.
Não, né? Então, aqui a gente já sabe que tem uma mistura. Por que que nós temos uma mistura? Porque a gente vai misturar água destilada e álcool. Então, são duas substâncias diferentes que juntas vão formar uma mistura. Perfeito? Então, nós já sabemos que é uma mistura. Ela é bifásica? Não, não é, porque se fosse bifásica, a gente conseguiria ver duas fases nela, como se fosse a água e o óleo, né? E é uma mistura heterogênea? Não, exatamente por conta disso, porque é uma mistura heterogênea é aquela que apresenta mais de uma fase. Perfeito? Então a resposta certa seria B, uma mistura homogênea. Tá certo, gente? Muito obrigado, tá bom? E até a próxima aula.